No episódio sobre acidentes radiológicos, eu comentei com vocês que um dos fatores que são muito complicados quando a gente pensa em acidente é a questão da identificação tardia do evento. E isso acontece em virtude da sintomatologia das vítimas. Porque quando a gente tem uma exposição muito intensa à radiação de imediato, o modo como o nosso organismo reage é muito inespecífico. É uma sintomatologia muito genérica, que é muito difícil alguém olhar para isso e falar, nossa, isso é radiação. A não ser que a vítima saiba que ela realmente se expôs à radiação, mas nem sempre é o caso. Em muitos casos, como é o do acidente de hoje, as vítimas não têm ideia do que está acontecendo e simplesmente apresentam sintomas e ninguém consegue identificar do que se trata. E isso é ruim porque, é mais tempo que a pessoa fica se expondo ali àquela radiação sem ter ciência do que está acontecendo. E o acidente de hoje, então, que eu trouxe aqui para vocês, é um evento, inclusive, bem impactante, é o acidente de Casablanca, Marrocos, que aconteceu em 1984 com uma fonte órfã de radiologia industrial. E vou contar aqui para vocês como que foi esse desfecho. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o acidente de Marrocos, Casablanca. Antes de eu falar disso, só fazendo uma pontuação aqui com vocês, nós estamos no mês de outubro, onde a gente tem a campanha do Outubro Rosa, que é para conscientização do câncer de mama e tudo mais, que é um câncer extremamente comum no público feminino, e por isso da importância da campanha para incentivar as pessoas a fazer o rastreamento o quanto antes. E eu gostaria muito, na verdade, que fosse o dessa semana, mas não deu certo. Eu tô para trazer uma pessoa para conversar comigo aqui a respeito da mamografia, que é uma das aplicações da radiação na medicina que nós temos. Só que é aquele negócio, se juntou mais de uma pessoa, é difícil de conciliar tempo e horário. Por isso que eu sempre gravo os meus episódios sozinha, porque é difícil de achar brecha, lacunas de tempo. Mas eu vou dar um jeitinho, espero na semana que vem trazer aí. Mas de qualquer forma, tem um episódio aqui no podcast, que acho que é o segundo ou o terceiro, onde eu falo a respeito brevemente ali, que é sobre o porquê que a mamografia aperta a mama. É uma pergunta muito frequente das pessoas. Enfim, tendo dito isso, vamos falar então aí do evento de Marrocos. Eu particularmente acho esse evento muito tristinho em virtude das vítimas, porque dessas vítimas que foram um total de 8, 4 eram crianças e foi uma situação bem inimaginável, digamos assim. Como quase todo evento radiológico, a gente não espera que vá acontecer, E esse evento, ele é um evento que é uma história um pouquinho diferente das que eu contei aqui, porque por causa da área do qual a gente está se referindo. Eu ainda não falei a respeito disso, mas na indústria a gente tem um setor que utiliza, uma área da indústria que utiliza a radiação, que é a gammagrafia. A gente usa fontezinhas de radiação muito pequenininhas, de irídio, de césio, de cobalto, para fazer imagens de estruturas metálicas. Como são em lugares, às vezes, muito remotos, muito isolados, não tem eletricidade para você ligar um tubo de raio-x, e a energia do tubo de raio-x, às vezes, também não é lá muito ideal. A fonte radioativa, você não precisa de eletricidade, já que ela não desliga, ela fica irradiando, e você consegue obter um feixe com qualidade boa para produzir imagens de estruturas metálicas. A gente chama isso de ensaio não destrutivo. Eu ainda vou fazer um episódio aqui onde eu vou explicar certinho como que funciona a gammagrafia, mas existe uma correlação entre essa área e o evento do qual eu vou relatar. Porque esse evento, ele na verdade está categorizado dentro de fontes órfãs. O que acontece? Essa gammagrafia, ela é uma caixinha que possui uma fonte muito pequenina de elemento radioativo, que é o que vai dar a radiação para produzir as imagens. E curiosamente, existe uma quantidade muito grande de fontezinhas que acabam sendo perdidas. Elas são desacopladas dessa caixa de armazenamento e ninguém percebe. Existem uma série de protocolos que devem ser seguidos de proteção radiológica para averiguar se a fonte está de fato dentro da caixinha. Mas às vezes os protocolos não são levados tão a sério quanto deveriam e essas coisas passam despercebidas. O que acontece? Pessoas que passam
onde a fonte pode estar localizada, encontram e guardam e levam embora. E foi justamente o que aconteceu nesse evento aí em 1984. Então a gente tinha ali uma fonte de irídio, é um elemento radioativo, com uma atividade consideravelmente alta, ou seja, bastante radioativo, por assim dizer, e que foi perdida por uma equipe que fazia a gammagrafia de uma instalação industrial e ninguém percebeu. Um outro trabalhador que nada tinha a ver com gammagrafia, portanto, nem devia saber o que era aquilo, muito menos imaginar que aquilo poderia emitir radiação, ele simplesmente estava passando no local onde a fonte estava perdida, ele viu a fonte e ele resolveu que ele ia pegar e levar embora para casa dele. E isso foi no dia 19 de março de 1984. Inclusive, é importante pontuar que isso só foi percebido 26 de junho, ou seja, 80 dias após a perda da fonte. Então, vejam só, né? O cara, né, que era um trabalhador de outra área da indústria, ele simplesmente viu e guardou, ele levou embora. Eu sempre me pergunto o porquê que as pessoas guardam esse troço e levam embora, porque o aspecto físico que isso tem não é interessante. É como se fosse um pedaço de ferro cortado. É isso que parece. Não parece nada além disso. A fonte, ela é milimétrica, é bem pequenininha, é uma quantidade muito... É como se fosse pensem numa caneta Bic. A ponta da caneta Bic é a fonte, e o corpo da caneta Bic é um metal, é um ferro. Não é bonito, não brilha, não faz nada, não faz barulho, eu não sei. Por que as pessoas acham? Eu falo isso porque não teve só um acidente, não teve só esse que tem essa característica. Outros acidentes com fontes órfãos também acontecem nessa mesma pegada, digamos assim. A pessoa achar o troço e levar embora. Então, enfim, né? O coitado trabalhador, né, encontrou a fontezinha ali e levou para casa dele, achando que poderia ter algum valor. Na casa do trabalhador residiam ele, a esposa e 4 crianças que eram os filhos do casal de idades variadas, ali 4 anos, 5, 7, 8 anos. E também os avós das crianças que eram pais do trabalhador, se eu não me engano. E eles moravam numa cidade que se chama Casablanca, que fica no Marrocos. E uma casinha bem pequena, com 3 quartos, uma cozinha, um corredor. E no quarto maior, dormia ele com a esposa e as 4 crianças. No quarto intermediário dormiam os avós e no outro quartinho era um quartinho de visitas. E o trabalhador, quando ele trouxe a fonte para casa, ele deixou a fonte em cima de uma prateleira perto da cama. Digamos que na região de cabeceira, assim, da cama, mais ou menos, sabe? E ali a fonte ficou durante todo o período. Ninguém mexeu na fonte. Ela ficava muito próximo à cabeça dele, na borda mais da cama, assim. E a taxa de dose, que foi estimada depois, né, pelos órgãos que foram fazer o recolhimento da fonte posteriormente, né, deu uma taxa de cerca de 60 mg por hora. Miligray é uma unidade de medida que a gente usa para dose absorvida, né, por hora, porque está em taxa, mas significa que era uma dose de fato letal. Tinha uma energia muito grande, uma intensidade muito grande de radiação emitida por aquela fonte. Tanto que a primeira vítima do evento foi o próprio trabalhador, porque ele dormia com a fonte em cima da cabeça dele, praticamente. E isso acabava acarretando para ele uma exposição de corpo inteiro, durante todo o período de sono de noite dele. Porque durante o dia ele trabalhava. Só que daí à noite e no fim de semana ele ficava em casa. Então ele deitava, dormia na cama ali e tal. Então pensa, 8 horas por dia, todo dia recebendo uma taxa de dose intensa como essa fonte estava emitindo. E obviamente ela vai estar emitindo essa taxa porque é uma fonte de área industrial. Nem de área médica é, né? Então realmente a intensidade é para fazer imagem, para passar. Essa radiação tem que passar ferro, tem que passar aço. Então tem que ser forte mesmo. E, né, coitado, ele não sabia o que ele estava fazendo, né? E acabava ali ficando exposto. A mulher não tem, na referência que eu consegui achar, inclusive esse acidente foi difícil de achar. Pensa num acidente complicado de buscar informação. Se tem árabe, eu não sei porque eu não sei ler árabe, mas olha, na nossa língua aqui do Ocidente foi dificílimo de encontrar. Mas enfim, nessa referência que eu uso, não fala muito a respeito da mulher. Mas só fala depois, né, que de fato ela também acabou sofrendo ali com os efeitos da radiação, mas não fala muito da rotina dela.
que muito provavelmente ela era dona de casa, só que não ficava tanto no quarto assim. E as crianças, o relato diz que a criança mais velha ficava na escola e as crianças menores ficavam no quintal brincando, então não ficavam também tão dentro de casa quanto à noite, né, por exemplo. E daí, já no dia 17 de abril, ou seja, mais ou menos um mês depois que a fonte estava presente dentro da casa, o trabalhador em questão começou a apresentar uma série de sintomatologias que não se sabia a causa. Então, ele estava com muito sangramento nasal, com náusea, vômito, diarreia, né? E o que isso indica pra gente, né? Isso é um sinal muito claro de síndrome aguda das radiações, bem naquele estágio inicial que a gente chama de estágio prodrômico. Até comento a respeito dessa síndrome aqui no podcast, lá no episódio 3, quando eu explico por que radiação faz mal. Então, recomendo que vocês deem uma ouvida lá. O problema é que, para nós, é bem claro que é característico de síndrome aguda das radiações agora, que a gente já sabe que é um acidente radiológico. Mas essa sintomatologia é muito genérica, como eu já comentei com vocês antes. E o que aconteceu, né? Ele começou a ficar muito ruim e ele acabou não indo mais para o trabalho. E ele passava, então, a maior parte do tempo em casa. Aonde? Na cama, sendo exposto, mais ainda. Então, se antes ele passava 8 horas do dia exposto, agora ele começou a passar tempo integral, digamos, de certa forma. Já que ele estava tentando se recuperar em casa, sendo que era bem ali que era a origem do problema, porque ele ficava se irradiando. Inclusive, ele começou a apresentar outros sintomas, como a alopécia, que é quando você começa a perder cabelo. E, novamente, isso é bem característico de exposição à radiação. Nós chamamos isso de epilação, em virtude da radiação, né? Quando o pelo cai. E também ele começou a apresentar eritema na coxa direita. Eritema é uma vermelhidão. E por que era na coxa direita? Porque ele guardou a fonte no bolso quando ele levou a fonte embora. Então essa fonte ficou em contato com a pele dele. E é um efeito que a gente considera como imediato, porque levou cerca de um mês para aparecer. Então é mais ou menos o tempo que leva mesmo, quando a gente tem lesão radioinduzida na pele. E, enfim, tudo excepcionalmente característico de exposição à radiação, mas que só é óbvio agora que a gente já sabe. Então, acabou que ele foi ao médico, tentou buscar um tratamento, mas era tudo só tratamento sintomático, porque não se sabia quais eram as causas, o que estava desencadeando isso nele. E como a gente está falando de uma fonte com uma taxa de dose bem intensa, esses efeitos da pele, especialmente, eles acabaram se agravando e se tornaram necrose muito rapidamente, porque o nível de destruição tecidual era muito grande. E a partir disso, né, começou a definhar e começou a piorar, e acabou que esse trabalhador, né, veio a morrer aí 44 dias depois da exposição. É que é difícil dizer depois da exposição, porque ele se expôs o tempo inteiro. Depois da primeira exposição, né, do início do evento. Isso foi dia 3 de maio de 1984. E o laudo médico, a perícia ali, apontou que a causa da morte dele foi hemorragia pulmonar. Faz sentido porque o pulmão é uma região extremamente sensível à radiação. E pior é que assim, isso foi o estopim inicial, só que na sequência, os outros membros da família já começaram também a definhar. E foi meio que todo mundo indo junto. E por que isso aconteceu? Bom, o pai em questão, né, que é o trabalhador, como ele estava adoecido e ficava no quarto o tempo inteiro, todos os membros da família também ficaram no quarto por mais tempo do que o normal. E isso incluía a esposa e as crianças. Então todos ficaram para, enfim, né, prestar um apoio, para auxiliar, para tentar ajudar esse trabalhador nessa doença que não se sabia o que era. Então, portanto, todo mundo acabou recebendo doses também tão excepcionais quanto ele. A partir do momento que eles começaram a sentir sintomatologias muito parecidas com a do pai, inclusive, né, do trabalhador, a mãe já levou as crianças ao médico, e ela também foi no médico por causa dos vômitos, da febre, muitas erupções cutâneas, ou seja, lesões de pele, a questão da alopécia, que era a queda do cabelo. Todos eles tiveram, porque como a fonte estava na cabeceira da cama, os crânios de todos eram regiões mais expostas ali à radiação e, portanto, iam
apresentar o efeito da epilação, não tinha como fugir disso. E foi todo mundo hospitalizado, né? Então, aí dia 12, 13 de maio, então, passou tipo uma semana, assim, mais ou menos, né? Que o pai foi, todo mundo já correu para o hospital. E eles estavam sendo tratados para sintomatologia ou para como se eles tivessem febre tifoide. Mas não era isso, né? Então, todos eles começaram a apresentar muito sangramento, fazia-se o exame de sangue, via-se que não tinha tantas células quanto deveria, porque a gente começa a ter a medula óssea afetada, né, por causa da radiação, como a gente está falando, né, de exposição a níveis grandes, então, questão da síndrome aguda das radiações acontece isso. Tentaram contornar, fazendo transplante de sangue, só que não tinha retorno, já não era possível fazer alguma coisa, não estava tendo retorno de nada, e aí meio que todo mundo já foi morrendo. Então a primeira, né, quer dizer, a segunda vítima, né, assim, tirando o trabalhador ali, então a segunda vítima foi a mais jovenzinha, a menininha de 4 anos, ela morreu 14 de maio, e ela recebeu uma dose estimada, que a gente faz pela autópsia, de 4 grays. Também, todos eles, assim, meio que hemorragia no pulmão, hemorragia no sistema gastrointestinal, bem característico. Aí depois foi a mãe, ela estava grávida, inclusive. Não se tem a estimativa de dose dela, mas ela morreu dia 19 de maio. Aí depois foi o menininho mais velho, que é o que tinha 8 anos. Ele recebeu a dose de 8 grays, é uma dose extremamente intensa. Ele era o que dormia ao lado da mãe, então ele foi das crianças, foi o que recebeu a maior dose. Ele morreu dia 21 de maio. Aí depois os outros dois, que são os irmãozinhos intermediários, ali de 5 e 7 anos, um recebeu 7 grays e morreu dia 23 de maio, e o outro recebeu 5 grays e morreu dia 24 de maio, na sequência, assim, a família inteira. E não se sabia o porquê que isso aconteceu, simplesmente morreram. Além do núcleo primário da família do trabalhador, que estava ali auxiliando ele quando ele adoeceu, outros membros da família vieram na casa para prestar um auxílio para ele. E isso inclui os pais da esposa, ou seja, os avós das crianças por parte de mãe, já que os outros avós moravam ali na casa, e um primo desse trabalhador. E quando o trabalhador faleceu, inclusive, esse primo dormia na cama do falecido e acabou recebendo doses iguais à do falecido e morreu também em virtude da síndrome aguda das radiações dia 25 de junho daquele ano. E teve mais uma senhora que era a mãe da esposa, no caso a avó materna das crianças, que também ficava no quarto com uma certa frequência e recebeu uma dose muito intensa e morreu também. E no total, então, foram 8 vítimas de síndrome aguda das radiações desse evento. Mas elas não foram as únicas. Outras pessoas que estavam ali no ambiente também desenvolveram sintomas, receberam doses intensas, mas não chegaram a morrer. Então, de certa forma, são vítimas também. E assim, né, até esse momento aí, né, da morte dessas 8 pessoas, ninguém nem sabia o que estava acontecendo ainda. Simplesmente estava morrendo e não se sabia o que era. Então, eles fizeram uma autópsia na menininha mais nova, de 4 anos, que morreu. E eles avaliaram os mais diversos tipos de tecido para tentar encontrar um indício do que poderia ter sido. E a conclusão deles é que poderia existir um envenenamento, que foi um envenenamento que matou os membros da família, e eles fizeram uma notificação para a polícia, dizendo que tempos antes, a avó das crianças, né, a mãe do trabalhador, tinha comprado veneno de rato, e que de repente poderia ter sido isso a causa de um envenenamento da família, ou seja intencional ou não, né? A polícia que ia investigar. E aí, no caso, 2 semanas depois do funeral da última criança, que foi ali por meados de maio, começou-se a levantar uma hipótese no hospital, ainda mais que deu entrada de outras vítimas na sequência, né, que era o primo ali e tudo, começaram a cogitar a possibilidade de ser algum tipo de contaminação radiológica, ou um evento radiológico, exposição, alguma coisa relacionada à radiação. Então, a partir disso, o hospital fez a notificação das autoridades nacionais ali do país, só que no caso Marrocos não tinha equipamento, não tinha infraestrutura para conseguir fazer uma averiguação se de fato era isso. Então eles pediram apoio do governo francês por meio da agência, né, de energia atômica,
E os físicos da França foram até o local com medidores para ver se de fato existia alguma coisa ali, e investigar, e realmente tinha, né? Então eles deram um alerta dia 8 de junho de 1984. A partir daí, então, que sabia-se que de fato foi 11 semanas com essa fonte perdida, e isso que eu acho muito bom, né? Quer dizer, muito bom, muito bosta, né? Mas assim, muito bom de a gente ver o nível. Como que um serviço de radiologia industrial me perde uma fonte de gamografia e se passam 11 semanas e ninguém fala nada? Cadê o órgão de fiscalização? Cadê os protocolos? Cadê o supervisor de proteção radiológica? Inexistente. Então, né, é complicado. A agência sempre pontua que, por questão de segurança, o país tem que ter bem estabelecido quem são os órgãos de fiscalização, ter instrumentação, ter pessoal capacitado, habilitado para fazer inspeção nesses lugares. Porque não existe um negócio desse. Como é que você larga uma fonte dessa sem rastreabilidade? E, gente, e pior que, como eu falei, esse é um acidente que eu tô contando para vocês. Tem muitos outros acidentes que são bem parecidos. Bom, e aí, né? Depois que teve esse alerta, então, do evento, aí, dia 8 de junho, deu ali cerca de uma semaninha, né, 8 dias, a equipe da França, dos físicos ali, eles pegaram, então, os outros moradores da residência, que eram os avós paternos, e levaram para um hospital, que é o Instituto Curie, que fica na França, para conseguir tratar essas pessoas, porque elas estavam sendo expostas, estavam sofrendo, só que não tão agudamente quanto os que desenvolveram a síndrome. Mas eles também estavam com sintomatologia, especialmente a avó, porque provavelmente ela entrava mais no quarto do que o avô. O avô, inclusive, quase não tinha efeito radioinduzido ali, porque provavelmente ele não ficava ali na região, ficava lá fora. Mas a avó, acho que por querer cuidar do filho, né, que é o trabalhador no caso, ela entrava ali no quarto e levava alguma coisa e acabava tendo uma exposição bem intensa. Ela apresentava uma série de sintomatologia, como, por exemplo, a questão do sistema sanguíneo, de a gente ver que não tinha tanta célula de sangue quanto deveria, bastante palidez, hematoma no corpo, por causa da exposição, alopécia total, ou seja, zero cabelo. Mas, fora isso, de um estado geral, até que ela estava bem, levando em conta a idade. Só que o problema é que foi bem difícil de estimar a dose dela. Porque, como era uma fonte, e assim, era difícil de saber o tempo que ela estava ali com exatidão, a posição do corpo dela em cada vez que ela estava dentro do quarto com exatidão, para saber qual foi a distribuição da radiação, o fracionamento ali. É difícil precisar essas coisas. Então, com base nos estudos, a dose que ela deve ter recebido é em torno de 6 a 8 grays de corpo inteiro. Teoricamente, era para ela já ter desencadeado a síndrome, mas talvez por causa do fracionamento, ou seja, um intervalo maior entre as exposições, ajudou a ela não desenvolver essa condição. Então, ela até que ficou okzinha. Só que, né, como eu falei, né, muita imprecisão. E aí, eles ficaram ali, né, ela e o avô, ficaram ali no hospital, no Instituto Curie, por cerca de um mês para tratar essas condições, e eles conseguiram se recuperar bem e voltaram para o Marrocos. Só que a partir desse momento, não sei daí por questão política, qual é a razão, cessou-se os contatos, assim, não se teve mais rastreabilidade, não se teve mais informações a respeito de como que foi o acompanhamento dessas pessoas, como que foi a recuperação, se existiam outras vítimas, se alguém está vendo o que está acontecendo. Então não se sabe mais nada, tanto que, como eu falei ali numa parte do episódio, olha que foi difícil de achar essas informações aí. Eu encontrei num livro bem específico sobre gerenciamento médico de eventos radiológicos e foi só. Porque na nossa língua aqui, não digo nem na nossa língua não tem nada, mas nada até esse momento, já que eu estou produzindo esse conteúdo, né? Mas não tem nada escrito em português, mas pelo menos se tivesse nas letras que a gente costuma usar, tava bom já. Em inglês já tava ótimo. Só que tem pouquíssimo conteúdo a respeito. E se tiver alguma coisa vai estar em árabe, daí eu não consigo nem procurar, né? A escrita deles é bem diferente. Então, não sei se é por alguma questão governamental deles ali que não deixa tão disponível. O que a gente tem, inclusive, assim, bem genérico, que a agência pontua: acidente, Casablanca, 8 vítimas, fonte de irídio, atividade tal, dose tal, ponto. E só. Né? Então fica bem, bem genérico.
Mas vocês vejam só então, né, esse evento aí, olhem a magnitude, o impacto que teve, o tempo que levou para ser descoberto, as vítimas que fez, a dificuldade que é. E assim, existem situações que a gente sabe que, na verdade, a gente suspeita, né? Não existe uma comprovação, mas que de situações onde acontece o acidente, a fonte fica lá irradiando, as pessoas morrem e nem sabe o que aconteceu e passa esse tempo sem descobrir. São com sorte ainda que a gente consegue descobrir. E vejam, uma das coisas que a agência pontua, da Agência de Energia Atômica, né? Ela pontua que os países que não têm o vínculo com ela, ou seja, que não são signatários da ONU, e se fazem uso desses tipos de ferramentas que usam radiação, vai saber quantos eventos não devem de acontecer nesses lugares aí e nem são notificados. Existe esse problema de subnotificação e acontece as coisas que acontecem justamente por isso, né? Uma negligência gigantesca. Pois muito bem, meus irradiados. Eu espero que vocês tenham curtido essa história, esse evento radiológico. E, como eu sempre digo, eu estou à disposição para ouvir sugestões, críticas, elogios e os contatos de vocês. Fico bastante feliz quando vocês me mandam mensagens, quando vocês mandam um e-mail, quando vocês vão lá pelo Instagram. Tem bastante gente seguindo no Instagram, acho isso bem bacana. É que eu não tenho tido tempo para fazer as postagens que eu fazia lá no início, que eu fazia um resumo das coisinhas e fazia uns cardzinhos, que era legalzinho de olhar resumido. Infelizmente o tempo tá difícil, viu? Tô querendo ter mais tempo, mas não tá dando não. Mas, enfim, em algum momento eu volto a fazer isso daí, fica mais fácil de divulgar os conteúdos e não fica só... Porque lá eu uso só pra anunciar, né, quando eu divulgo um episódio novo. Mas pelo menos tem dado certo de uma vez por semana eu estar por aqui, compartilhando um pouquinho de radiação aí na vida de vocês. E é isso então, muito obrigado pela audiência de vocês e nos vemos no próximo episódio. Ou melhor, nos ouvimos.